Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo em Movimento do curso de Educação Física da UCDB. Eu sou Cláudia Diniz e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema essencial para a nossa qualidade de vida, o bem-estar. E para isso, temos aqui uma convidada para lá de especial, professora Raquel Kohler. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A professora Raquel, que ela é graduada em Educação Física, com pós-graduação em Fisiologia do Exercício, mestrado em Psicologia da Saúde, é docente aqui no curso de Educação Física e atua com as temáticas de qualidade de vida, bem-estar e principalmente autoconhecimento. Faltou alguma coisa, amiga? Não. Falou bem, complementou tudo. Muito bem. Então vamos começar o nosso bate-papo com essa conexão, essa relação entre corpo e mente? Ok, claro. Vamos lá. Como que você enxerga essa relação entre a educação física e o bem-estar físico e mental? Quando a gente começa a entender o ser humano, a gente vê que essa dissociação ela não é possível, né? Então, há muito tempo já as pessoas entendem o ser humano como algo integral. Então, corpo e mente como um todo. E quando nós pensamos em movimento, em exercício, nós olhamos para o ser humano dessa forma. Portanto, até quando nós falamos em relação a nós que somos profissionais de educação física e nós não somos educadores físicos, Exato. É com essa conotação. Né? Porque nós não educamos o físico da pessoa apenas, nós educamos a pessoa como um todo, em relação à sua saúde, em relação ao autocuidado. Então, o exercício ou a atividade física, ela vai trabalhar no ser humano como um todo, nessa relação corpo e mente como um todo. Exato. Mas ainda tem muita gente que acha, né, que o exercício físico, nessa busca pela atividade física, está muito relacionada apenas à estética. Exato. Né? Como mudar essa visão? Eu acredito que ainda vão ter pessoas que o objetivo principal e o início pela atividade física, na verdade pelo exercício físico mais sistematizado, ela tenha como objetivo essa questão estética. Muitas pessoas, principalmente o jovem, né? O jovem, ele tem isso porque o corpo é uma forma, muitas vezes, de comunicação. Dele se mostrar, dele se impor. E o jovem vai muito em busca disso. E a gente fala que também não é errado, de um certo ponto, mas desde que não seja esse o único objetivo. Somente esse objetivo, isso. Né? Porque quando nós falamos em estética, muitas vezes as pessoas também têm a conotação de que estética não está atrelada à saúde. Eu falo que os dois, eles também podem ter um viés, eles podem ter uma aproximação. Ao ponto que eu me sinto melhor, eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo, isso também é saúde. Isso aumenta a minha autoestima, isso me empodera, isso me dá mais segurança. Então, quando eu vejo desta maneira, mas não só desta maneira, eu também coloco que o exercício físico ele é uma fonte, e a estética, né, essa apresentação pessoal, ela também pode ser uma fonte de prazer, de satisfação e de afirmação. Logicamente que ele não pode ter só isso em mente. Exato. Né? Só que ele ganha esse benefício, quer querer ele ou não. Quando ele não também procura outros recursos além do exercício físico para esse ganho e para esse fim. Né? Então, se ele olhar isso mesmo como estética, mas ele tiver esse resultado apenas não, né? Pelo exercício físico, ótimo, porque ele vai ganhar nos dois. Né? Ele ganha estética e ganha saúde, desde que ele não procure outros recursos que não estão vinculados à saúde. Exato. Assim, pode ser o primeiro passo. O primeiro passo. Mudar a minha aparência no espelho. Exatamente. Assim, Exatamente. Pode ser isso. Ou não, eu quero começar porque o médico falou que eu tenho que fazer alguma atividade física, senão... E aí ele vai por conta dessa saúde e aí começa a ter o resultado estético. Então, às vezes, um começa por e chega em outro objetivo, e um começa pela estética e vê que também ele fisicamente, ou no ponto do bem-estar, do sentimento de satisfação, de plenitude em saúde, também ele vai acontecer. Isso. Então, os fins, né, eles chegam muitas vezes aos mesmos fins. E esse bem-estar também, essa relação, por exemplo, no começo pode ser muito assim, não pode ter prazer, né? Isso é fato. O início pode ser muito ruim, mas depois, por essa questão do bem-estar, aí ela já vai modificando. Assim. É que as pessoas elas querem esperar ter motivação para fazer algo. Eu quero sentir vontade de ir para academia, eu quero sentir vontade de correr. Na verdade, assim, de fato, é muito raro que isso aconteça.
né? Então, Exato. nós vamos muitas vezes muito mais por disciplina. Então, eu falo para as pessoas, exercício, ele é muito mais disciplina do que motivação. Não espere chegar à motivação. Para começar. Mas tenha a disciplina. Coloque aquilo como um hábito, assim como escovar o dente, como tomar banho, que você precisa fazer. Sem pensar muito. Porque se pensar muito, você não vai, né? Então, só que as pessoas, muitas vezes, elas não passam por esse processo inicial. Até o corpo acostumar a sentir todo o benefício daquilo para perseverar naquilo, né? Para continuar. Então, ela começa a ver que tem o desconforto, porque no início vai ter muito desconforto, né? O corpo ele não está acostumado com aquilo, vai sentir dor. No outro dia, o corpo está todo dolorido. O tal do bem-estar não vem. Não vem de início, pelo contrário. Você começa e no outro dia, pelo mal-estar. E aí, no outro dia, você não consegue sentar. No outro dia, você não consegue, meu Deus do céu, né? Você vai tomar um banho, tudo dói. Você fala, cara, eu não quero isso. Então, ele não passa por esse processo inicial. A gente sempre fala, você tem que dar conta de passar por esse início, que ele é doloroso, que ele é desafiador, para depois você começar a sentir aí a parte boa. Seria tão bom se a gente dormisse, né, com mal-estar e acordasse com todo o bem-estar da atividade, mas não vai acontecer isso, né? Não vai, porque no começo é desconfortável mesmo para o corpo. É algo diferente, né? Tá dando um estímulo diferente e o corpo reage. Ele vai reagir. Então, são até a que ponto que ele acostume com aquele estímulo e você tem que mudar o estímulo. Você tem que aumentar o estímulo pro corpo. Porque também aí não adianta, né? Ficar um ano com o mesmo treino, com o mesmo treino, né? Com a mesma intensidade, estilo, né? Com o mesmo volume. Então, você tem que ir alterando isso, modificando, aumentando progressivamente, né? E até você realmente sentir aquilo, incorporar aquilo e não conseguir mais viver sem. É o que todo mundo quer, né? Exato. Essa é a teoria, né? Essa é, na teoria. Muito bem. E assim, qual que é o impacto, né, da atividade física para a saúde emocional? Cláudia, eu falo que se as pessoas soubessem, se a maioria das pessoas elas tivessem um conhecimento do quão importante quão fundamental é para o nosso equilíbrio, né, emocional, acho que todo mundo seria ativo. Exato. Por experiência, eu falo que o exercício ele salva. O exercício ele salva, o exercício ele é capaz de fazer, transformar vidas. E quando nós pensamos em exercício, muitas vezes falar uma pessoa que está com alguns distúrbios, né, emocionais e está com uma depressão, está com ansiedade, vai caminhar, vai correr. Logicamente que exercício sim tem um benefício para a pessoa, mas hoje também já é de conhecimento que os exercícios de força, de sobrecarga, como a musculação, são dos principais para as pessoas que têm depressão. Por conta da liberação das miocinas. Então, as miocinas, elas são proteínas responsáveis por manter saudáveis as funções das células nervosas. E eu falo assim que para a pessoa ficar forte, quando você tem uma depressão, um distúrbio nesse sentido, a pessoa se sente mais fragilizada. Então, a gente fala que você vai buscar força na musculação. Porque quando eu tenho a contração muscular, eu tenho a liberação das miocinas. A miocina ela vai ter um papel principalmente na questão dos neurônios. Porque a gente fala que a pessoa com depressão, o neurônio fica careca, popularmente falando, né? Você perde todas a maioria das conexões ali. E a miocina ela vai ter um papel de aumentar novamente, capilarizar, né? Deixar esse neurônio novamente cabeludo pela contração muscular. Então a gente fala que o exercício de força ele é fundamental para as pessoas com depressão. A gente fala que você vai se fortalecer, é a força ali, o exercício de força que faz que você diminua essa sua fragilidade emocional. E ajuda nessa saúde emocional. E ajuda na saúde emocional. Logicamente que outros exercícios também vão ajudar muito, né? Os exercícios ditos aeróbicos, a caminhada e tudo, mas principalmente para a pessoa com depressão, ela deve fazer exercício de força. Exato. Muito bem. Vamos mudar só um pouquinho agora o contexto. Vamos para um outro cenário, né? Que eu sei que você atuou no ambiente educacional, né? Da escola. Então, vamos falar um pouquinho como que assim, a educação física pode começar ali na escola com esse incentivo a buscar esses hábitos saudáveis, né? Essa promoção desse bem-estar a longo prazo, né? Lá no comecinho, né? Como que é possível isso? É possível fazer isso na escola? Sim. Na verdade, que é a escola que é o caminho. A escola é o início. Eu tive a felicidade, a oportunidade de ser aluna do professor D'Artagnan Pinto Guedes, na graduação. Foi meu professor, foi meu orientador, meu mestre. E ele sempre falava isso. Que, na verdade, a escola é o melhor lugar
e deve ser o lugar para você iniciar todos esses cuidados com a saúde, essa consciência de saúde, da importância do cuidado mesmo com o corpo, com a mente, com o ser humano. Porque a escola é a base. Então é ali que a gente inicia esse processo. Porque a gente pensa assim, a escola trabalha com educação. E nós, enquanto profissionais de educação física, temos que ter esse olhar para uma educação em saúde, né? Então, educar para a saúde, desde a base. Colocar para o aluno a importância dele se manter ativo, dele ter hábitos saudáveis, que proporcione realmente um fortalecimento dele enquanto ser humano, enquanto corpo e em um todo. Então, é você incentivar ali práticas saudáveis de atividade física, de exercício físico, de autocuidado. E o profissional da educação física tem um papel importantíssimo ali dentro. Desde os pequenininhos, exatamente. Para ele incorporar isso e para que ele passe também para casa, para os seus familiares também, né? Essa educação em saúde. Então, eu falo que a escola é o principal ponto, né? Deveria ser dos profissionais de educação física a porta de entrada. Exato. É ali. Porque eu falo, é muito mais fácil você incorporar hábitos desde da infância do que você mudar hábitos. Exato. Chegar na vida adulta. Na fase adulta. Chegar na fase adulta e você ter essa rotina, né? Você ter buscar essa consciência, esse entender, não fazer pelo fazer, né? Exatamente. Então, eu falo, é muito difícil, né? É muito difícil mudar comportamento. Então, é mais fácil você já colocar isso lá na base, com que a criança já cresça com esse hábito, que isso já faça parte da vida dela. Exato. E aí você me lembrou aqui também, por exemplo, a questão da meditação com as crianças, né? Isso. Porque como é difícil fazer meditação, né? Isso é um propósito que eu tenho aí que eu não consegui fazer. Porque eu fui pensar sobre isso depois de adulta. Mas como a criança, a gente ludicamente começa a trabalhar essa questão com a criança, essa percepção da respiração, o quanto isso faz diferença, né? E a gente pensa, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles precisam desse incentivo. Muito. Porque trabalha a autoestima das crianças, né? Principalmente da pré-adolescência, né? Que chega numa fase terrível, essa questão dessa busca pela estética que você falou. Muito. Então, já vai entrando em outras searas aí, né? Mas agora vamos falar de práticas agora, né? Vamos pensar em quem está começando, né, uma atividade física, ou para aquelas pessoas que começam, param, né? Não sei quem, né? Que tem esse costume. O que você indicaria, assim, para começar uma prática segura e, ao mesmo tempo, motivadora, para não desanimar? Que é difícil, né? Difícil. Primeiro, nós temos que pensar nas preferências e nas particularidades e individualidades do ser humano. Então, embora tenham atividades que sejam mais apropriadas, como eu falei aqui, a musculação, para quem está passando por um processo de depressão, eu tenho que ver também como que vai ser e chegar na pessoa esse tipo. Então, tem pessoas que ela vai precisar fazer algo porque aquele é o melhor ponto para ela, de fato. Então, uma pessoa com depressão, a orientação é: faça musculação. Ah, mas eu não gosto, mas é necessário. Nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Mas se, no caso, ela não tem, né, algum transtorno, algo que seja realmente muito pontual, que há necessidade de uma intervenção nesse sentido, que ela vai fazer para uma manutenção, para uma prevenção, aí você vai pela preferência. Então, assim, o que a pessoa mais gosta de fazer? O que te dá mais prazer? Ah, eu prefiro pedalar, eu prefiro correr. Então, você vai primeiro pelas preferências dela. Mas eu coloco um ponto sempre que eu falo que qualquer coisa é melhor que nada. Você caminhar um pouquinho de vez em quando, você pedalar um pouco. Agora, você fazer muito de vez em quando, não. Então, qualquer coisa... Uma vez por mês não dá, né? Não dá. Qualquer coisa é melhor do que nada, um pouco. Mas muito de vez em quando, nunca. Por quê? Aí é o risco. É aquela pessoa que não faz nada... E aí chega lá no domingo, ela quer correr no parque. Ou vai para uma partida de futebol, ou vai para uma 45 minutos ali. E aí é o perigo. Aí é uma sobrecarga muito grande, principalmente, né, para a questão cardíaca. E é onde pode e acontece muitas vezes essas fatalidades. E a pessoa fala, tá vendo? O exercício é ruim. O cara foi jogar futebol, morreu. O cara foi correr, morreu. Não, é porque ele fez muito... O esforço foi... Um esforço muito grande. Acentuado, né? De vez em quando. Então, isso eu não recomendo. Isso eu falo que não deve ser feito. Agora, caminhou um pouquinho, pedalou um pouco, né? Um dia assim é pouquinho, mas constantemente, ok.
Então, mas nós vamos olhar sempre quando nós vamos indicar algo para a pessoa, essa questão realmente do prazer dela e da satisfação no exercício, para ela começar por aí. Pessoas que muitas vezes não conseguem fazer algo sozinho, convida alguém, né? Onde tem aquelas senhoras que convida a amiga para ir caminhar, tem um grupo para ir pedalar, tem alguém que vai junto para academia para incentivar. Então tenha também um ponto, se você sabe que você já tem essa questão de desistir muitas vezes, convida alguém para fazer junto, para que seja um incentivo também para você. Exato. Né? 1% ao dia, né? Exatamente. A gente não vai pouco do a cada 0 dia. ao 100, né? Jamais. Você Então, vai gradativamente. exatamente. E quanto isso é benéfico? Porque precisa preparar o corpo, né? Pensa, tá há 30, 40 anos aí sem fazer nada, aí de repente do nada o seu coração vai fazer um esforço demasiado, né? Pra quê? Acaba sendo malefício do que benefício. Exatamente. O exercício físico também ele pode ser muito arriscado para aquelas pessoas que não têm uma prática constante. Exato, muito bem. E para manter essa tal da constância, o que a gente precisa fazer? Seu ponto de vista aí. Aí por isso que eu falo que a gente não dissocia, né? Quando nós falamos do ser humano de uma forma integral, nós falamos nisso. Porque eu preciso trabalhar também a consciência. Nós precisamos olhar e ter a questão do autoconhecimento, né? Eu falo que a pessoa ela precisa se conhecer e trabalhar nela a disciplina. Ela vai precisar trabalhar muito a questão da disciplina e o exercício é ótimo para isso. O exercício é uma das coisas fantásticas, que além da questão física, ela vai trabalhar muito a questão da disciplina na pessoa. Então, se você é indisciplinado, você tem grandes chances de não se manter em qualquer coisa. Né? Não só na atividade física, não só na atividade trabalho, física, em nas tudo, suas relações. Né? Começa a ler um livro, começa a assistir uma série, não continua. Começou a fazer um curso, aprender um instrumento musical, desiste. Vou organizar aquele quarto da bagunça. Para na metade, né? Então a disciplina, o exercício físico, ele é ótimo para isso, para você trabalhar isso. Só que logicamente que isso vai depender muito de cada um, do quanto ele está focado em mudar padrões, né, e comportamentos que eu devo mudar. E aí eu vou trabalhar muito isso. Então eu trabalho em conjunto, né? A questão da mudança em questões físicas e a questão da mudança comportamental, de atitude, né? Onde eu vou trabalhar essa questão principalmente da disciplina nele na atividade, da constância nele, da organização dessa pessoa. Então ele tem que pensar que é tudo isso. Eu não estou trabalhando só o exercício, mas eu estou trabalhando outras questões em mim que precisam ser modificadas também, né? De comportamento, de hábitos. Exato. De hábitos para essa mudança realmente se efetivar, né? Ser efetiva. Muito bem. E assim, existe alguma prática ou modalidade que você julga assim, mais eficiente, né, nessa busca desse bem-estar? Cláudia, eu falo que é um conjunto. Né? A gente tem que trabalhar, eu falo, não há uma única coisa que ela vai atender tudo. O ser humano, a gente vai ver, se eu olhar para o ser humano, ele é composto de vários aspectos. Se eu penso nele, ele é físico, ele é espiritual, ele é mental, né? Ele é social, ele é um ser social. Então, quando eu penso nessa diversidade do ser, eu tenho que olhar que não é uma única atividade que vai dar conta de um ser, né, com múltiplos aspectos. Então, eu tenho que pensar o quê? Eu preciso eu uso muito, né, com os meus alunos a meditação, o trabalho de respiração, né? O trabalho da autoafirmação, a questão do exercício físico como um conjunto. Então, você trabalhar isso em conjunto. Porque eu preciso ter tudo isso, né? E quanto mais diversificar, melhor, que eu atendo mais esse ser humano, que ele é tão diversificado. Então, eu gosto muito da meditação para iniciar o dia. Porque a meditação, ele me traz um centramento. E as pessoas, elas falam, mas eu tenho muita dificuldade em meditar é muito difícil. Existem vários tipos e várias técnicas de meditação. Logicamente, se eu pensar numa meditação enquanto ali presença, né, enquanto presença mesmo, enquanto eu estar presente em algo, o próprio banho de manhã pode ser uma meditação. Então, a pessoa se conectar com aquilo que ela está fazendo. Então, eu acordo e muitas vezes eu vou lá para um banho, quem tem essa prática ou esse hábito. Nesse banho, eu senti a água, senti o sabonete, eu me conectar com aquele momento. Então, eu já estou fazendo uma meditação. Não preciso sentar ali e ficar parado, né? Exatamente. Você tá naquela posição, né? Posição de lótus, posição, né? Que eu falo assim, eu vou estar numa posição, eu vou entoar um mantra. Tem que ter uma música de fundo, uma luz exatamente, especial. Um local especial. Logicamente que tem esse tipo de prática também, né? A meditação, ela tem várias formas. Mas se você tem dificuldade nesse sentido, eu falo para a pessoa, se conecte com o momento do seu dia, o café da manhã. Então, é você sentar ali no seu café da manhã e não fazer nada além daquele café da manhã. Saborear aquele
pão, saborear aquele café, o aroma daquele café, se conectar exatamente com aquele momento. Que acontece muito isso, né? Por exemplo, tá tomando banho e pensando, meu Deus, eu tenho que fazer aquele negócio, tenho que passar na escola, tenho que... Exatamente. Tá comendo café da manhã no celular ali, ó, né? Então, nem sabe o que comeu, nem sentiu o sabor nem daquele alimento. Atenção que acabou ali. Nossa, eu comi tudo? Exatamente. Ou banho, será que eu lavei direito aqui o cabelo? Lavei aqui, lavei essa parte, você nem se conecta. Exato. Isso eu falo por mim mesmo. Quando eu falo isso, eu também falo, é uma fala que a gente fala sempre pra mim. Né? Eu não falo assim, eu faço muitas vezes totalmente diferente disso. Não, eu sempre busco resgatar hábitos que eu tô novamente errando, deslizando. E aí eu volto, opa, Raquel, volta, olha como é que você está fazendo. Olha a forma com que você está fazendo. Então eu falo que a meditação ela pode acontecer para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de ficar ali em silêncio, paradinha, nos momentos da sua vida. Exato. E principalmente no início da manhã. Porque eu falo, é como você inicia a sua manhã que ela vai ditar como que vai ser o seu dia. Se eu inicio já tudo atribulado, fazendo tudo correndo, perdido, é assim que você deu start para o seu dia. É assim que você startou ali, agora o meu dia é assim. Tudo atribulado, correndo. Ou se você inicia ele de uma forma calma, de uma forma conectada, de uma forma agradecida, é assim provavelmente que o seu dia vai decorrer. Então eu tenho uma prática muito que eu começo, primeiro eu espreguiço. Eu acordo, mas as primeiras coisas que eu faço é espreguiçar. É dizer pro meu corpo, tô acordando. E aí eu agradeço. Eu agradeço por eu estar acordando, por eu acordar. Porque eu falo assim, que Sadhguru falou que tem uma fala que muitas pessoas, elas não acordam todos os dias. Isso, de fato. Então, se você acordou, agradeça. Exato. Se você acordou, agradeça, porque muitas pessoas não tiveram essa mesma oportunidade. Dormiu achando que ia fazer tudo aquilo que ia fazer no dia seguinte. E não teve essa oportunidade. Então, pelo fato de você acordar, estar ali, né, um dia, o presente de mais um dia, já começa agradecendo, né? Olhando as belezas, e conectando com aquilo que você está fazendo pela manhã, para que você consiga já iniciar e dar esse processo inicial de um dia organizado, de um dia agradecido, de um dia conectado. E o bem-estar começa aí, né? Começa busca por esse bem-estar. Às vezes a gente acorda já no desespero, coloca o celular desperto, já tá. Exatamente, né? no susto. Exato, assustou. Aí você já sai correndo, você toma aquele banho que você não presta atenção. Você já tá Exato. pensando o que você tem que fazer, toma aquele café da manhã que você nem sentiu que você comeu. E você já começa o seu dia assim, né? Exato. Então, qual a chance de terminar bem? Muito provável que não termine bem, né? Exatamente. E também, como você falou da meditação, aí eu lembrei, também não vai começar querendo participar de um retiro de meditação, né? Não, isso já é muito impactante, é muita coisa. O processo tem que ser mais lento, né? Brincadeiras, aqui eu tenho um episódio que assim, o meu sonho é fazer meditação, mas eu não consigo. E a Raquel já participou até de um retiro de meditação. Retiro do silêncio. Retiro do silêncio. Então, eu não consigo imaginar lá, amiga. Ainda não evoluí para isso, mas ainda vou chegar lá. Mas, Raquel, você tem alguma assim, prática pessoal que você, assim, com essa relação da atividade física e a saúde mental, que você tenha vivenciado, ou assim, com acadêmicos, ou ambiente, ou pessoal mesmo? Sim, Cláudia, na verdade a busca, né? A busca por tudo isso, e eu estou nesse processo de escrita de um livro também, que tem que terminar a disciplina, né? Eu tô fazendo esse livro e tem um método também que ele surgiu a partir de uma experiência minha de vida. Um momento que eu tive que a gente fala, são aquelas altos e baixos da vida, de um momento de provação, de um momento de deserto na minha vida, onde eu tive que buscar estratégias. Então eu me vi num momento muito desafiador da minha vida e eu pensei, ou eu fico ali, me paraliso com aquilo, ou eu busco estratégias para sair disso e que minha experiência sirva também de aprendizado e que eu possa ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação e não conseguem, assim como eu, né, superar e sair desse momento. Então eu passei por alguns processos pessoais, uma depressão muito séria, né? E depois também tive processo de divórcio e tudo mais, onde eu precisei buscar. E eu falei, eu não posso mais continuar desta forma. Eu tenho que buscar algo realmente que me faça sair, né, desse local que eu estou, que a gente brinca que é o fundo do poço. E quando você chega lá no fundo, não tem outra. Ou você sai ou você fica lá, né? E eu falei que eu só bati lá e impulsionei, né? E aí eu falo que, na verdade, eu tive vários auxílios.
E aí eu falo até um pouco, que é uma questão que as pessoas têm muito preconceito, que é do medicamento. A pessoa, Raquel, você saiu só com exercício, com meditação? Não, a princípio eu precisei usar medicamento, tá? Então eu usei, e nós temos que entender que o medicamento, eu falo que eu sou uma pessoa que crê muito, eu sou cristã, e eu acredito que Deus, ela capacita o homem para nos ajudar. E o medicamento, em alguns momentos, ele é necessário, mas eu tenho que entender o papel do medicamento. O medicamento, ele serve para ajudar aquela pessoa que ela não vê caminho. Exato. Ela não vê, ela não sabe como buscar essas estratégias. Como se fosse abrir os olhos, né? Abrir os olhos. Então, ele serve para você ir até lá à borda do poço. Então, você não consegue sair sozinho, você não consegue sair sozinho. Aí o medicamento, ele vem para te tirar do fundo e te levar até a borda. Mas ele não te faz sair de Ele lá. não faz sair de lá. Então, ele vai te subir até a borda. Pronto, agora eu tenho condição, tô olhando. Eu já saí, eu tô olhando para fora do poço. Eu consigo olhar, eu abri meus olhos. A partir daí, o medicamento, ele não tem mais função. Aí é você. Né? Ele fez o papel dele, que é importante. Que é te também. manter ali também, não descer. Não descer, né? Não desci mais, eu subi. A partir dali eu já consigo ver. Agora é com você. Né? Agora não espere mais o medicamento, que ele cumpriu o seu papel. E o que você vai fazer a partir daí? Aí você vai sim, agora você tem condição de buscar. Aí você tem condição. Aí você busca, e eu, no meu caso, eu comecei a buscar meditação. Aí eu busquei, fui ler sobre meditação, fui fazer retiro de silêncio, eu fui voltar para dentro. E aí eu fui aliando práticas. Eu vi, poxa, a meditação ajuda muito. Aí eu agreguei com a técnica de respiração. Respiração, porque respirar a gente respira a todo momento. Mas também não se dá conta disso, não se né? dá conta e não agradece e não é consciente muitas vezes. Então eu voltei a respiração para uma consciência, uma respiração consciente, uma respiração profunda, e eu fui estudar técnicas de respiração, porque muitas vezes eu tinha crise de ansiedade, aquele negócio que parece que você não consegue respirar totalmente, e aí eu busquei as práticas da respiração. A respiração profunda, respiração que a gente fala intervalada, várias técnicas, existem várias técnicas para você trabalhar isso. E eu fui agregando. Então, eu trabalhava meditação, trabalhava respiração. Aí eu queria mais. Eu vi que aquilo ia melhorando e eu queria mais. Eu fui buscar óleos essenciais. Cara, é lindo. Óleos essenciais, eu falo que também é absurdo o poder, né? Isso em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas é a natureza. É a natureza curando, conectar com a natureza, com a nossa raiz. Porque eu falo tá lá, né? E aí você buscar disso também, desse aporte, né? Da essência lá da planta, da natureza, para trazer também isso, esse centramento, né? Porque existem óleos para te ajudar até a meditar, para relaxar. Aí eu tive problema muito sério com sono. Eu não dormia, eu tinha insônia. E eu busquei nos óleos. Óleo de camomila romana, óleo de melissa, óleo de lavanda, laranja doce, para me ajudar a dormir, para me ajudar a ter um sono mais restaurador. Aí eu comecei a estudar sobre óleos essenciais, o quanto eles podem agregar. E eu usava o óleo na meditação, colocava um olhinho lá de sândalo, um olhinho de lavanda, ia meditar, ia trabalhar a respiração e comecei a pedalar também, que é uma prática que eu gosto muito, exercício, liberação de endorfina, né? Então exercício, a gente fala que além das miocinas que eu falei, pela musculação, nós temos liberação de vários hormônios. Então liberação de endorfina enorme aí pela prática regular e sistematizada do exercício, onde eu vou ter essa sensação de bem-estar. A liberação de serotonina, a liberação de ocitocina, de dopamina. Os hormônios da felicidade, né? Isso, hormônio, né? A questão da dopamina mesmo que libera, que é para você buscar metas. O exercício vai te dando esse sentido. Melhora o corpo, você consegue, poxa, hoje eu consegui pedalar 5 quilômetros. Dali uma semana eu já estou conseguindo pedalar 10. Ele te dá desafio, te dá meta de melhorar, de evoluir. Que é o nosso, que eu falo que evoluir é o nosso objetivo de vida. Exato. Né? E o exercício, ele te dá esse sentido também, da evolução. O quanto você começa de uma forma e você vai progredindo quando você tem disciplina e quando você tem constância. Exato. E tudo depende de você, né? Tudo. A gente sempre tem essa questão de colocar no outro, depender do outro, mas depende de você a decisão. Exatamente. Dessa mudança. Exatamente. Né? Você falou aí que você construiu, né? Elaborou um método, né? Eu sei, você não falou o nome, mas eu sei que é o método Flow, é isso? Fala um pouquinho, o que é esse método Flow? O Flow, ele é um método que a gente fala que é o fluir da vida, né? E quando eu passei por essa experiência pessoal que eu precisei buscar,
algumas pessoas me perguntavam, mas o que você fez? Né? Que hoje você está bem, que hoje você está feliz. E eu falo, fiz uma junção. Um método que a gente fala que é realmente desse fluxo. De você deixar e de você sentir isso. Qual que é a necessidade de você ir sentindo isso? Qual que era a minha necessidade ali no momento? Eu falei, cara, eu necessito disso. Eu sentia isso, eu ia buscando outras coisas. O flow, ele vai unir tudo isso. É eu entender que não adianta só eu ir só para musculação ali, todo dia, e não fazer mais nada além disso. Eu atendo um aspecto da minha vida, eu não atendo outros. Então, o flow, ele vai me dar esse sentido do fluxo e de você sentir a necessidade do teu corpo. Então, eu começo a fazer um exercício, eu começo a me alimentar melhor, eu começo a ter práticas, por exemplo, de centramento, de voltar para dentro, de presença absoluta, de gratidão, de oração, onde eu vou sentindo. Onde eu vou sentindo o que meu corpo está pedindo, o que meu espírito está pedindo, o que minha alma está pedindo, o que o meu ser está pedindo. Então, é sentir isso. Porque as pessoas falam, mas eu faço exercício e tal, mas eu ainda sinto que falta algo. Lógico que falta. Como eu falei, gente, não é só isso. Exato. Então, o flow é esse sentir, e eu dando vazão, eu dando voz a tudo isso que o meu corpo necessita. Então, eu sinto, poxa, hoje eu estou mais agitada, hoje eu não estou bem. Volta. Medita, respira, busca um óleo, né? Hoje eu estou sentindo que meu corpo precisa correr, precisa... E eu ouvir o corpo. Ouvir as necessidades do meu ser. O flow é isso. E eu encaixar, né? Eu buscar essa totalidade, né? Buscar unir as várias estratégias, que eu falo que existem muitas. Existem muitas estratégias para eu, de fato, viver melhor, eu viver com mais qualidade, eu viver bem. Que eu acho que o objetivo do ser humano, eu falo assim, quando me perguntam, Raquel, qual que é o teu maior desejo? Eu falo que o meu maior desejo é eu me sentir bem. Exato. E é diferente sentir e estar, porque às vezes tem uma pessoa lá que ela está com um problema, uma dificuldade, uma adversidade, mas mesmo assim ela se sente bem. Que é diferente. Às vezes eu tenho questões na minha vida que pode dizer, poxa, mas eu tenho isso, então eu não deveria me sentir bem. Não. Independente disso, é eu parar aqui e dizer, nossa, eu me sinto bem hoje. Eu me sinto bem, eu me sinto conecta, eu me sinto que realmente eu entendi o sentido e o propósito da minha existência aqui. Exato. Nossa, fantástica a nossa conversa. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Nosso bate-papo aqui foi bem legal, porque foi mostrando aí o quanto a educação física, o movimento, pode ser um aliado poderosíssimo para essa busca desse bem-estar, né, da qualidade de vida, de buscar uma vida mais equilibrada e feliz. Né? Então, Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em compartilhar, né, a sua vida pessoal com essa relação dessa atividade física e o movimento. Então, muito obrigado por você estar aqui. Te agradeço de coração. Eu que agradeço, Cláudia. Agradeço muito a oportunidade, porque eu falo que a finalidade é essa. Nada vale, ontem eu ainda ouvi que de nada vale um conhecimento que ele não seja partilhado. Exato. O propósito de tudo é que as nossas experiências, a nossa aprendizagem, ela sirva também para o outro, para tocar o outro e para transformar a vida do outro. Então esse é o propósito. Obrigada, gratidão por essa oportunidade. Fantástico. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da professora Raquel, é só dar uma olhadinha nas nossas redes sociais ali do Instagram do curso de Educação Física da UCDB, é o @EFUCDB. E não deixe de seguir e compartilhar o nosso podcast e compartilhar com aquela pessoa que precisa do empurrãozinho para começar ou manter a sua atividade física, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.